Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original do Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 237, vamos ler Jeremias 18 e 19, Ezequiel 47 e 48, os dois últimos capítulos de Ezequiel, e também Provérbios capítulo 15, versículos de 21 a 24. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. Caso você ainda não tenha feito isso, né? Porque, já é o dia 237, né? Mas nunca é tarde para começar. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para a gente poder aparecer para você todos os dias nesse ano e você não perder nenhum episódio. Se você quiser, né? Se você não quiser, a vida é sua. Fazer o quê? Enfim, como eu disse, é o dia 237, vamos ler Jeremias 18 e 19, os últimos dois capítulos de Ezequiel, né? 47 e 48, e Provérbios 15, versículos de 21 a 24. O livro do profeta Jeremias, capítulo 18, na oficina do oleiro. Palavras que o Senhor dirigiu a Jeremias. Vai, desce à oficina do oleiro, e aí te comunicarei minha palavra. Desci à oficina do oleiro e o encontrei trabalhando no torno. Às vezes, trabalhando barro, um vaso saía errado. Então fazia outro vaso, como melhor lhe parecia. E o Senhor me dirigiu a palavra. E eu, não poderei, israelitas, tratar-vos como esse oleiro? Como o barro está nas mãos do oleiro, assim estás vós em minhas mãos, israelitas. Primeiro me refiro a um povo e a um rei, e falo em arrancar e arrasar. Se esse povo, ao qual me refiro, se converter de sua maldade, eu me arrependerei do mal que pensava em lhes fazer. Depois me refiro a um povo e a um rei, e falo em edificar e plantar. Se me desobedecerem e fizerem o que eu reprovo, eu me arrependerei dos benefícios que lhes havia prometido. E agora fala aos judaítas e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Eu, o oleiro, vos preparo um castigo, e medito um plano contra vós. Que se converta cada qual de sua má conduta. Emendai vossa conduta e vossas ações. Respondem, não queremos. Seguiremos nossos planos. Cada qual seguirá a maldade de seu coração obstinado. Pois bem, assim diz o Senhor. Perguntai aos pagãos quem ouviu tal coisa. A capital de Israel cometeu algo horripilante. A neve do Líbano abandona as rochas escarpadas. Corta-se a água fresca que flui caprichosa. Pois meu povo me esquece e sacrifica a uma ficção. Tropeçam caminhando pelas velhas veredas e caminham por sendas e caminhos não aplanados, convertendo assim sua terra em desolação e caçoada perpétua. Os passantes se espantam e sacodem a cabeça. Com vento do oriente eu os aventarei diante do inimigo. No dia da derrota, volverão as costas e não o rosto. Confissões de Jeremias. Perseguição. Disseram: Vamos tramar um plano contra Jeremias, pois não nos faltará a instrução de um sacerdote, o conselho de um douto, o oráculo de um profeta. Vamos feri-lo na língua, não façamos caso do que diz. Faze-me caso tu, Senhor. Escuta meus rivais. Acaso se pagam bens com males? Cavaram uma cova para mim. Recorda que estive diante de ti, intercedendo por eles, para afastar deles tua cólera. Agora, entrega seus filhos à fome. Coloca-os à mercê da espada. Fiquem suas mulheres viúvas e sem filhos. Morram assassinados seus homens, e os jovens ao fio da espada no combate. Que se ouçam gritos saindo de suas casas, quando de repente bandidos os assaltarem. Pois cavaram uma cova para me pegar. Esconderam ciladas para meus pés. Senhor, tu conheces seu plano homicida contra mim. Não perdoes suas culpas. Não apagues de tua vista seus pecados. Caiam derrubados diante de ti.
executa-os no momento da ira. Capítulo 19. A jarra de barro. O Senhor me disse: vai comprar uma jarra de barro. Acompanhado de alguns conselheiros e sacerdotes, sai para o vale de Ben-Enom, que está próximo da porta dos cacos, e proclama aí o que eu te disser. Dize: escutai a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eu farei vir sobre este lugar uma catástrofe que a quem a ouvir lhe zumbirão os ouvidos. Porque me abandonaram, desvirtuaram este lugar, sacrificando nele a deuses estrangeiros, que nem eles nem seus pais conheciam. E os reis de Judá o encheram de sangue inocente. Construíram ermidas a Baal, onde queimavam seus filhos como holocaustos em honra de Baal. Coisas que não lhes mandei, nem lhes disse, nem me passou pela cabeça. Por isso chegarão dias, oráculo do Senhor, em que este lugar já não se chamará o forno, nem vale de Ben-Enom, mas vale das almas. Nele farei fracassar os planos de Judá e de Jerusalém, e os derrubarei pela espada do inimigo, por mãos dos que os buscam para matá-los. Darei seus cadáveres como pasto às aves do céu e às feras da terra. Farei desta cidade um espanto e caçoada. Os que passarem junto a ela se espantarão e assobiarão à vista de tantas feridas. Farei que comam seus filhos e filhas, que se comam uns aos outros, quando seus inimigos mortais apertarem e estreitarem o cerco. Quebra a jarra na presença de teus acompanhantes e dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos. Do mesmo modo, eu quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra um objeto de barro, e não se pode recompor. E os enterrarão no forno, por falta de lugar. Assim tratarei este lugar e seus habitantes. Farei desta cidade um forno, oráculo do Senhor. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão imundos como o lugar do forno. As casas em cujos terraços ofereciam sacrifícios aos astros do céu e faziam libações a deuses estrangeiros. Jeremias voltou da porta onde o Senhor o havia mandado profetizar. Colocou-se no átrio do templo e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eu farei vir sobre esta cidade e sua região todos os males com que a ameacei, porque se tornaram obstinados e não escutaram minhas palavras. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. O manancial do templo. Do saguão do templo manava água para o nascente. O templo olhava para o nascente. A água ia descendo pelo lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta setentrional e me levou por fora até a porta do átrio que olha para o nascente. A água ia correndo pelo lado direito. O homem que levava o cordel na mão saiu para o nascente. Mediu 500 metros e me fez atravessar as águas. Água até os tornozelos. Mediu outros 500 e me fez cruzar as águas. Água até os joelhos. Mediu outros 500 e me fez passar. Água até a cintura. Mediu outros 500. Era uma torrente que não pude atravessar, pois as águas haviam subido e não dava pé. Era uma torrente que não se podia passar a val. Disse-me então: viste, filho de Adão? Na volta, conduziu-me pela margem da torrente. Ao regressar, vi à margem do rio um grande arvoredo em ambas as margens. Disse-me: estas águas correm para a região oriental. Descerão até a estepe, desembocarão no mar das águas podres e o sanearão. Todos os seres vivos que a povoam terão vida aí onde desembocar a corrente, e haverá peixes em abundância. Ao desembocarem aí estas águas, o mar ficará saneado, e haverá vida onde quer que chegue a corrente. Os pescadores se postarão à sua margem. Desde Engade até em Englaim haverá lugares de estender redes. Sua pesca será variada, tão abundante como a do Mediterrâneo. Porém, seus marismas e pântanos não serão saneados, ficarão para salinas.
À beira do rio, em suas duas margens, crescerá todo tipo de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, nem seus frutos acabarão. Darão colheita nova a cada lua, porque são regadas por águas que manam do santuário. Seu fruto será comestível e suas folhas medicinais. Isto diz o Senhor: fronteiras da terra que as 12 tribos de Israel receberão como propriedade hereditária. Todos vós recebereis partes iguais. Eu jurei com a mão erguida dá-la a vossos pais. Por isso essa terra tocará a vós como propriedade hereditária. Fronteiras da terra. Pelo norte. Desde o Mediterrâneo, por Etalon, a entrada de Emate, Cedada, Berota e Sebarim, separando os territórios de Damasco e Emate, até Azer-Enã, que limita com Aurã. Portanto, a fronteira vai do Mediterrâneo até Azer-Enã, separando ao norte os territórios de Damasco e Emate. Esta é a fronteira setentrional. Pelo leste, desde Azer-Enã, pela linha que separa os territórios de Aurã e Damasco, seguindo o curso do Jordão até Galaade e Israel, até o Mar Oriental e Palmeira. Essa é a fronteira oriental. Pelo sul, desde Tamar até o oásis de Meriba-Cádiz, e seguindo a torrente até o Mediterrâneo. Esta é a fronteira meridional. Pelo oeste, limita com o mar Mediterrâneo até a latitude da entrada de Emate. Esta é a fronteira ocidental. Esta é a terra que repartireis entre as 12 tribos de Israel. Vós a repartireis por sorte como propriedade hereditária, incluindo os migrantes residentes entre vós que tenham tido filhos em vosso país. Serão para vós como os israelitas nativos. Entrarão na distribuição com as tribos de Israel. Aos migrantes dareis sua propriedade hereditária no território da tribo em que residirem. Oráculo do Senhor. Capítulo 48. Lista das tribos. No extremo setentrional, que vai do Mediterrâneo por Etalon e a entrada de Emate até Azer-Enã, separando pelo norte a região de Damasco da de Emate. Estende-se de leste a oeste o território de Dan. Limitando com Dan, estende-se de leste a oeste o território de Azer. Limitando com Azer, estende-se de leste a oeste o território de Neftali. Limitando com Neftali, estende-se de leste a oeste o território de Manassés. Limitando com Manassés, estende-se de leste a oeste o território de Efraim. Limitando com Efraim, estende-se de leste a oeste o território de Ruben. Limitando com Ruben, estende-se de leste a oeste o território de Judá. Limitando com Judá, estende-se de leste a oeste a parte sagrada. Medirá 12,5 km de largura, e de leste a oeste o mesmo que as outras porções. No centro se levantará o santuário. A parte sagrada que reservareis como tributo ao Senhor terá 12,5 km de comprimento por 10 de largura. Beneficiários da parte sagrada. Aos sacerdotes corresponderá uma parcela retangular, de 12,5 km de comprimento, lado setentrional e meridional, por 5 de largura, lados oriental e ocidental. No centro se levantará o santuário do Senhor. Trata-se dos sacerdotes consagrados, descendentes de Sadoc, que foram encarregados do meu serviço e não se extraviaram como os levitas, quando os israelitas se extraviaram. Eles corresponderá uma porção sagrada da parte sagrada da terra, junto à dos levitas. Aos levitas corresponderá uma parcela de 12,5 km de comprimento por 5 de largura, limitando com a dos sacerdotes. Área total da parte sagrada: 12,5 km de comprimento por 10 de largura. Nada disso poderão vender nem permutar. Não poderão alienar o melhor da terra, porque é porção santa do Senhor. Resta uma extensão de 2,5 km de largura por 12,5 de comprimento. É terreno profano. Pertence à cidade para moradias e pastos. A cidade se levantará no centro. Área da cidade: 2.250 metros de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Terá 125 metros de campos comuns ao norte, sul, leste e oeste. Restam ao leste e oeste da cidade, junto à parte sagrada, amplas parcelas de 5 km de comprimento.
Com o que produzirem, se alimentarão os que trabalharem na cidade. Serão lavradas pelos trabalhadores de todas as tribos israelitas que trabalharem na cidade. A área total da parte sagrada, incluindo o que pertence à cidade, um quadrado de 12,5 km de lado. Restam os terrenos do príncipe. Estão situados de ambos os lados da parte sagrada e das propriedades da cidade. Pelo leste, estendem-se da fronteira de 12,5 km até a fronteira oriental, e pelo oeste, da fronteira de 12,5 km até a fronteira ocidental, paralelos aos territórios das tribos. Pertencem ao príncipe. No meio ficará a parte sagrada com o santuário do templo. Da mesma forma, as propriedades dos levitas e da cidade ficarão encravadas entre os territórios do príncipe e os territórios de Judá e de Benjamim. Resto das tribos. De leste a oeste se estende o território de Benjamim. Limitando com Benjamim, estende-se de leste a oeste o território de Simeão. Limitando com Simeão, estende-se de leste a oeste o território de Issacar. Limitando com Issacar, estende-se de leste a oeste o território de Zabulon. Limitando com Zabulon, estende-se de leste a oeste o território de Gade. O território de Gade coincide ao sul com a fronteira meridional, que vai de Palmeira pelo oásis de Acareação Cádiz, seguindo o leito da torrente até o Mediterrâneo. Esta é a terra que distribuireis como propriedade hereditária às tribos de Israel. E são estas as suas porções, oráculo do Senhor. Portas de saída da cidade. Terão os nomes das tribos de Israel. Pelo lado setentrional, que mede 2.250 metros, 3 portas. A porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. Pelo lado oriental, que mede 2.250 metros, 3 portas. A porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. Pelo lado meridional, que mede 2.250 metros, 3 portas. A porta de Simeão, a porta de Issacar e a porta de Zabulon. Pelo lado ocidental, que mede 2.250 metros, 3 portas. A porta de Gade, a porta de Asser e a porta de Neftali. Perímetro da cidade, 9 quilômetros. A partir daí, a cidade se chamará: O Senhor aí está. O livro de Provérbios, capítulo 15, versículos de 21 a 24. A insensatez diverte quem carece de juízo. O homem prudente caminha direito. Fracassam os planos quando não se delibera. Eles têm êxito à força de conselheiros. Que alegria saber responder. Que boa é a palavra oportuna. O prudente sobe por um caminho de vida que o afasta da descida ao abismo. Pai do céu, nós te louvamos. Muito obrigado. Muito obrigado por esse dia. E muito obrigado por nos trazer de volta a tua palavra nesse dia. O Senhor nos abençoa todos os dias com tua palavra e somos muito gratos a ti porque, independente de qual dia do ano seja hoje, ouvimos tua palavra por 237 dias de nossas vidas. E agradecemos muito a ti por continuar a falar conosco, não só falando às nossas mentes e se revelando a nós, mas também falando aos nossos corações e movendo nossos corações para pertencermos a ti com tudo o que temos e com tudo o que somos. Te oferecemos louvor, gratidão e glória. Bendito seja o teu nome, hoje e sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, pessoal. Então, não só chegamos ao fim de Ezequiel, o que é incrível, e vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas os capítulos 18 e 19 de Jeremias são simplesmente sensacionais, nossa. E olha, vamos dar uma relembrada, porque eu sei que às vezes tem tanta coisa na parte da leitura que quando chegamos aqui na parte da reflexão, podemos acabar nos esquecendo do que lemos no começo, e é normal, porque é muita coisa mesmo. A palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz, mas às vezes ela pode acabar entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Então, só para relembrar, o capítulo 18 de Jeremias começa falando sobre a oficina do oleiro, né? Então, a palavra do Senhor vem a Jeremias dizendo: vá até a casa do oleiro. E o oleiro estava lá trabalhando num vaso e às vezes quando o vaso não saía como ele queria, ele ia e recomeçava e refazia até sair certo. E isso é sensacional porque Jeremias, obviamente, logo entende, né? Ele faz a conexão que o Senhor diz:
E eu, israelitas, não poderei tratar-vos como esse oleiro? Eu não posso pegar uma nação, um reino, um povo que não pertence a mim e torná-los meus? E não posso então pegar esse povo e dizer: vocês não estão vivendo da forma que eu os chamei para viver? E o Senhor é o oleiro, nós somos o barro. E isso é algo que precisamos reconhecer e aplicar em nossas vidas também. Que não importa qual seja o nosso passado, Deus pode vir e dizer: em minhas mãos eu te darei um futuro. Não importa o que tenhamos feito no passado, podemos ir até o Senhor e dizer: Senhor, eu me entrego em tuas mãos. E isso independente do nosso passado ter sido bom ou ruim, porque, tipo, se é um passado de pecado e escuridão, podemos entregá-lo a Deus e dizer: Senhor, tuas mãos podem me fazer novo. O Senhor pode me tornar algo que eu nunca poderia me tornar sozinho. Mas também nosso passado pode ter sido bom, podemos ter realizado grandes coisas, mas isso também foi a graça de Deus. Então dizemos: Senhor, tudo de bom que eu fiz no passado foram bênçãos tuas. E mesmo se fizermos o bem no nosso passado, não significa que temos o futuro garantido. Então temos que ir a Ele dizendo: Senhor, mantenha-me em tuas mãos. Então, quer nosso passado tenha sido uma bagunça, né, com muita coisa errada, ou quer ele tenha sido incrivelmente abençoado, nosso futuro está nas mãos de Deus. Reconhecemos e dizemos: Senhor, eu sou o barro e tu és o oleiro. E daí continua falando sobre a teimosia e a idolatria de Israel. E assim reconhecemos essa conexão que existe entre eles e nós. E depois, e lembra, Jeremias está avisando eles sobre o que está por vir. Enquanto Ezequiel, aqui no fim do livro de Ezequiel, já é depois de toda a destruição ter acontecido. Mas Jeremias ainda está avisando eles que, pessoal, ainda vai vir mais coisa, tem mais desastres para acontecer ainda. E é por isso que no capítulo 18 você tem essa perseguição que Jeremias está sofrendo. Tinha gente dizendo: vamos tramar um plano contra Jeremias, pois não. E isso é muito bom, né? Pois não nos faltará a instrução de um sacerdote, o conselho de um douto, nem o oráculo de um profeta. Vamos feri-lo na língua, não façamos caso do que diz. Eles estão meio que dizendo: ah, a gente não precisa dele, não precisamos ouvir Jeremias, porque nós ainda temos sacerdotes, ainda temos sábios, ainda temos profetas. Vamos ouvir eles ao invés do Jeremias. Mas lembra, eles estão falando mentiras. Eles estão dizendo pro povo o que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir. Jeremias é o único, pelo menos que temos conhecimento, né, que está dizendo ao povo o que eles precisam ouvir. E isso magoa Jeremias. Lembra, ele é o profeta das lamentações. Isso corta o coração de Jeremias de tal forma que ele diz: não? Tá, então tá bom, né? E nesse ponto ele lembra um pouco Moisés, né? Lembra quando Moisés estava com eles no deserto? E algumas vezes ele pega e fala: Senhor, esse povo é muito cabeça dura, são muito teimosos, né? Que às vezes ele tá intercedendo em nome deles, mas outras vezes Moisés tá tipo: esquece, cansei desse povo. Tipo: Senhor Deus, vá em frente, faz o que o Senhor tem que fazer. Mas então ele, claro, muda de ideia e diz: Senhor, eu sinto muito, eu intercedo por eles. E é isso que Jeremias está fazendo agora também. Ele é o profeta das lamentações, ele se preocupa muito com eles, ele os ama, ele ama a Deus também, mas nesse momento, Jeremias vai ser jogado em uma cisterna. Vão jogar ele num reservatório seco de água, num buraco, e o povo fica tramando contra ele. Então, claro, uma hora, até o amor, a paciência, acaba, né? E precisamos entender isso, que chega uma hora que, mesmo as pessoas mais santas que conhecemos, as pessoas mais santas que estão entre nós, ainda são pessoas, né? Elas ainda são seres humanos e seu amor e sua paciência são finitos. Ao contrário de Deus, cujo amor é infinito, cuja paciência é infinita. E claro, existem consequências para o nosso comportamento. No capítulo 19 temos a quebra da jarra de barro, né? Basicamente, o Senhor diz a Jeremias: vai, compra uma jarra de barro, acompanhado de alguns conselheiros e sacerdotes. Sai para o vale de Ben-Enom e lembra, esse era o vale onde eles sacrificavam seus próprios filhos aos deuses falsos. Ele diz: vai lá e quebre a jarra. Basicamente, isso é o que vai acontecer. Se vocês continuarem assim, é isso que vai acontecer. A Babilônia tá vindo e vai destruir tudo por aqui. O templo, a cidade, eles vão levar todo mundo que sobrou ao exílio. E é essa a mensagem da quebra da jarra. E claro, Jeremias não gosta disso, ele não quer que isso aconteça. Mesmo que ele esteja rezando, irritado com o povo, ele ainda ama esse povo e ama o Senhor. E não quer que essa tragédia venha sobre eles, mas ele está avisando eles que está vindo. E isso, de novo, isso serve de lembrete para todos nós que nossas ações, nossas decisões têm consequências. E essas consequências podem ser bênçãos, mas essas consequências também podem ser sofrimento. Então temos que ir ao Senhor e dizer: ok, Senhor, eu me arrependo agora, porque devemos nos arrepender enquanto ainda há tempo.
Agora, lá no final de Ezequiel, vimos algo realmente incrível. Lembra, nos últimos dias temos acompanhado a reconstrução do templo, a reconstituição da cidade de Jerusalém. E agora vemos essa incrível descrição de como a água flui debaixo do templo do lado direito para o leste. E a forma como é descrita é que esse pequeno filete de água do lado direito do templo, do lado leste do templo, vai fluindo para fora. Ele continua ficando cada vez mais e mais profundo à medida que vai para o Mar Morto, né? Lá diz para a estepe, mas as águas da região, né, de Israel, desaguam no Mar Morto. E não sei se você sabe, mas o Mar Morto, ele é morto. Tipo, nada vive lá. Então temos essa profecia que o Senhor nos dá através de Ezequiel, que diz que essa água viva que flui do templo, ela irá até o Mar Morto e não só trará vida em abundância lá, com muitos peixes, mas também ao longo desse rio haverá muitos frutos nas árvores e elas vão dar fruto todo mês. Não só, tipo, uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Todo mês elas darão fruto. Então, essa água viva que vem do templo, é uma profecia, óbvio. Não só do fato de que Deus vai trazer seu povo de volta a Jerusalém, isso vai acontecer depois que eles saírem da Babilônia, mas também da vida que Deus vai trazer a esse mundo. E isso aqui é incrível. Jesus diz: destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E eles respondem: ah, você tá de brincadeira? Esse templo levou mais de 40 anos para construir, você vai reconstruir em 3 dias. Mas então João nos diz que ele estava se referindo ao templo do seu corpo. E se você olhar um crucifixo, você pode notar que Jesus não só está crucificado ali na cruz, mas ele sempre vai ter também a ferida em seu lado, que foi feita com a lança, né? E sabemos pelo Evangelho de João que um dos soldados o atravessou com uma lança, e daí o que aconteceu? De lá, imediatamente jorrou sangue e água. E os pais da igreja, desde o início, viram isso como um símbolo. A água é um símbolo do batismo e o sangue é um símbolo da Eucaristia, da Santa Comunhão. Essa água e sangue fluindo do lado direito de Jesus. E Jesus, lembra, ele estava se referindo ao seu próprio corpo quando ele falou do templo. Ele estava falando do templo do seu corpo. E aqui em Ezequiel, temos essa descrição da água fluindo do lado direito do templo. E se você olhar no crucifixo, você vai ver que essa marca, essa ferida da lança, sempre está do lado direito. Porque desde o início, os cristãos viram isso e pensaram: nossa, Jesus é o templo que Ezequiel profetizou. E sangue e água fluem do seu lado. E o que acontece? O que acontece é que quando somos batizados, somos feitos inteiramente novos. Nos tornamos filhos e filhas de Deus, recebemos vida, recebemos o Espírito Santo dentro de nós, nos tornamos participantes da natureza divina de Deus. E assim, o que Ezequiel está nos mostrando com esse novo templo reconstituído em Israel é, na verdade, o próprio Jesus. E do lado do templo, do lado direito do templo, do lado leste, flui essa água que traz vida a todas as coisas. E do lado ferido de Cristo, seu lado direito, flui sangue e água. E essa água nos dá uma nova vida. E esse sangue, na Eucaristia, nos dá a vida eterna. Como Jesus disse no capítulo 6 de João: asseguro-vos que se não comerdes a carne e não beberdes o sangue deste homem, não tereis vida em vós. Quem comer minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna. Ah, simplesmente incrível. E que bênção incrível é Jesus ser o cumprimento não só dessa profecia no final do livro do profeta Ezequiel, mas de todas as profecias sobre o Messias no Antigo Testamento. Todas elas são cumpridas em Jesus Cristo. Esse é o nosso último dia com o livro do profeta Ezequiel. Amanhã, se você baixou o plano de leitura, você sabe que vamos começar Daniel. Vamos continuar lendo Jeremias, mas vamos começar os 2 primeiros capítulos de Daniel. Então vamos cobrir vários períodos de tempo, porém, é só ter em mente que, lembra, Ezequiel é o final. Ezequiel é o último grande profeta antes do retorno a Jerusalém, da reconstrução da cidade e da reconstrução do templo que ainda vamos ver daqui a alguns dias, mas ainda temos que passar por alguns outros profetas que estão no exílio, incluindo Jeremias, né? Vamos continuar com ele enquanto ele avisa o povo sobre a Babilônia, que tá vindo destruir tudo, mas também agora vamos começar Daniel. E lembra, Daniel foi exilado na primeira onda de exílio. E ele... Tá, deixa pra amanhã. Ai, pessoal, rezem por mim e uns pelos outros. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar pra te ver amanhã. Deus abençoe.